Filhos menores de idade na holding familiar. Olá, sou Luciana, sou advogada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está interessado em constituir uma holding familiar, mas tem dúvidas porque você tem filhos ainda menores de idade, não se preocupe. Filhos menores também podem fazer parte como sócios de uma holding familiar. Mas antes de te explicar como filhos menores podem participar como sócios da holding, eu preciso abrir um parêntese aqui para te apresentar alguns requisitos básicos que devem ser observados. Veja bem, é necessário observar a idade desse filho menor. Se esse filho possui até 16 anos de idade, ele deve ser representado por ambos os pais, já que não possui capacidade civil para assinar em atos societários. Já se esse filho menor possui mais de 16 anos de idade, ele pode ser assistido por um dos pais, ou seja, ele assina juntamente com um dos pais. Isso porque esse filho menor de idade, com mais de 16 anos, possui uma capacidade civil relativa, imprescindível, portanto, a assinatura de um dos pais para dar validade ao ato jurídico. Veja bem, em regra, os filhos menores não podem ser administradores da empresa, por não possuírem capacidade civil absoluta, à exceção de filhos emancipados, né? Mas sim, eles podem ser sócios da holding familiar, podendo os pais, nesse caso, enquanto vivos, decidirem a cargo de quem vai ficar a administração dos bens enquanto os filhos ainda forem menores, quando eles não estiverem mais aqui. O que acontece no sistema holding familiar é o seguinte: nós montamos o que aqui no time Holding Brasil costumamos chamar de sistema de gatilho para quando ocorrer o falecimento do titular do patrimônio, automaticamente o domínio efetivo de todos os bens deixados pelo falecido passem para seus herdeiros sem a necessidade de inventário. E para esse sistema de gatilho funcionar, nós estabelecemos algumas cláusulas. E a principal delas é a cláusula da doação. Então, na prática, o que acontece no sistema de holding é uma doação, mas não nos moldes de doação de bens com cláusula de usufruto comumente utilizado por aí. Este sistema de doação de bens com reserva de usufruto utilizado por aí é um sistema equivocado, ele não funciona. Na holding familiar, os pais, ao constituírem a holding, levam todo o seu patrimônio para dentro da holding. Em outras palavras, eles tiram seus bens do seu CPF, tiram da pessoa física e levam para o CNPJ, levam para a empresa holding familiar. Depois disso, eles fazem uma doação das cotas do capital social dessa holding para seus filhos, com reserva de usufruto, de modo que seus filhos se tornem sócios da empresa holding, mas eles, os pais, continuem na administração absoluta de tudo. Na prática, a vida do dono do patrimônio não muda nada. Absolutamente nada. Ele coloca seu patrimônio dentro da holding familiar para que esse patrimônio seja protegido. Depois, ele doa as cotas dessa holding para os filhos, independente se esses filhos são menores ou não. E a regra é que os pais doem tudo, para que não fique nada para ser inventariado depois, tá? Estes filhos, então, se tornam sócios da holding, enquanto os pais, que são os proprietários do patrimônio, permanecem na gestão absoluta dos bens. O proprietário do patrimônio continua no absoluto controle de todos os seus bens, podendo continuar a fazer tudo o que já faz atualmente com os seus bens no CPF, né, lá na pessoa física. Então, como você pode ver, trata-se de uma doação diferenciada. Repare que aqui, neste sistema, você não está doando seus bens, você está doando as cotas do capital social da empresa holding. Seus bens ficam guardados lá na holding, ficam protegidos lá dentro, como se fosse uma espécie de cofre. No caso da existência de filhos menores, sem que a família tenha constituído uma holding antes,
Com o falecimento dos pais, tem que ser aberto o inventário, onde o juiz nomeia um tutor para tomar conta dos bens até que os filhos atinjam a maioridade. Com este sistema de holding, quem assume a administração dos bens é o administrador escolhido previamente pelos pais quando em vida, até que os filhos venham atingir a maioridade. Lembra que te falei isso lá no início do vídeo? Pois é. E o administrador escolhido previamente pelos pais passa a administração do patrimônio sem a necessidade de inventário, já que a holding é um ente que não morre. E se não morre, por óbvio, não há que se falar em inventário. Então, sim, os filhos menores e até os netos menores de idade podem ser incluídos em holdings familiares como sócios, sem problema algum. Espero muito ter contribuído com vocês. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com essa pessoa aí que Deus tocou no seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo.